Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma das boas notícias do Orçamento Regional que na próxima semana iremos debater é precisamente o facto de ir haver um incremento em termos de apoios para as áreas culturais e das artes. O que significa que é o reconhecimento por parte do Governo Regional que a verba anterior dos 426 mil euros era insuficiente. E aí há uma meia-culpa, e ainda bem que o Governo faz, porque muitas entidades, quer coletivas, quer individuais, ficavam fora desses apoios, como aconteceu em relação a 2018. Falta saber, sem dúvida, como é que irão ser processados esses apoios, quais serão os procedimentos que irão ser tidos em conta, porque nós sabemos isto praticamente é vox populis, que muitas pessoas concorrem a esses apoios e nunca os conseguem, enquanto que outros, poucos, conseguem-nos sempre. O que significa que nunca seria demais haver um organismo, poderia ser esta Comissão de Avaliação e de Acompanhamento, ou outro organismo que pudesse supervisar a forma como estes apoios são atribuídos. Aliás, nós louvamos aqui um evento que aconteceu na semana passada e que há muitos anos não acontecia, que foi o Moda Madeira, que sem dúvida trouxe ao de cima, no âmbito da moda, aquilo que é bom, que se faz na região, que é o bordado de madeira, associado à própria moda, e que há muitos anos que tinha sido praticamente abandonado. Aliás, há aqui um episódio caricato, que há cerca de um ano, ou menos que isso, foi convidado um americano a vir à Madeira, que poderia vir a divulgar o bordado de madeira nos Estados Unidos. Gastaram-se milhares de euros com essa deslocação e até agora não se sabe quais são os resultados desse convite que foi feito a esse tal estilista americano que iria divulgar o bordado de madeira. Na moda madeira, viram-se estilistas regionais, que é a tal questão que muitas vezes coloca em causa pelos próprios produtores da arte e da cultura, é porque é que se valorizam os de lá de fora e não os de cá de dentro. Na moda madeira, tiveram estilistas de excelente qualidade, que apresentaram o bordado de madeira através das suas criações, e, afinal, o que é que aconteceu com o tal estilista americano que veio aqui, que iria divulgar o bordado de madeira através do vestuário? Nada, zero, pelo menos nós não conhecemos. Nós não conhecemos. A verdade é que nós regozijamo-nos pelo facto do Governo Regional ir incrementar as verbas para a atribuição da criação das artes e da cultura. Em relação ao projeto do Partido Comunista, as boas intenções estão, sobretudo, no preâmbulo. Obviamente, mais transparência, mais rigor, mais objetividade, mas depois, aquilo que se pretende simplificar, há aqui um conjunto de enredar através do articulado que faz com que esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação iria tornar mais burocrático aquilo que pretende desburocratizar. E eu já vou concretizando ao seguinte. Para já, no artigo 9º, a Comissão de Avaliação é constituída só por um membro do Governo e 4 seriam indicados por esta Casa, pela Assembleia Legislativa. Ora, o Governo Regional, em função desta decisão, ficaria coartado na sua própria decisão de atribuir os fundos, porque no artigo 11º diz que é o Governo Regional que atribui os fundos. Ou seja, os apoios são tutelados pela política do Governo Regional. São tutelados os apoios, mas coartados no artigo 9º, porque as tais 4 personalidades indicadas por esta Casa, que não sabemos quem são, ou quem seriam, iriam ter um papel mais importante que o próprio Governo Regional na atribuição desses apoios. Iriam, certamente, fazem parte da Comissão que propõe o Partido Comunista. Em relação ao artigo 13º, ou melhor, 11º, nós não conseguimos ver como é que bate a bota com a perdigota. Porquê? Porque se pretende agilizar e tornar mais fácil a atribuição desses apoios, à linha B diz o seguinte: se não se verificar correspondência das atividades escritas e aprovadas na candidatura com as atividades executadas, poderá ser suspenso. Mas quem é que vai avaliar isto? É que isto é tudo muito abstrato.
tudo muito abstrato. Quem é que avalia isto? Depois, isto é só para ver alguns aspectos com os quais o CDS gostaria. Certamente que se o projeto fosse aprovado em comissão, poderíamos depois apresentar as alterações. Diz-se no 13º, na linha A, os projetos devem ser executados sem alteração que não sejam consentidas por escrito pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento. Ou seja, todo este ato de tempo iria fazer com que aquilo que deveria ser mais fácil em termos de atribuição de fundo iria ainda prolongar-se no tempo, porque provavelmente as próprias entidades a quem se iria atribuir o apoio poderiam recorrer desta decisão. E quanto tempo iria demorar até que essa decisão fosse finalmente objetivada? Em conclusão, o projeto, tal como dissemos noutras ocasiões em que este projeto veio aqui à Assembleia, o projeto tem uma intenção positiva e que está plasmada no próprio preâmbulo. O articulado enreda-se e aquilo que pretende simplificar, volto a dizer, acaba por complexizar. Agora, há um aspecto importante no projeto, é que a discricionariedade que muitas vezes tem feito na região, na atribuição dos apoios, provavelmente existindo um órgão que supervisasse a forma como se atribuem esses apoios, tornaria mais clara, transparente, objetiva e o rigor certamente seria outro. No entanto, poderia ser uma comissão deste tipo, provavelmente menos articulado num projeto, eventualmente um outro projeto que poderia ser apresentado ou em comissão poderia ser alterado, suprimindo alguns aspectos dos artigos ou algumas alíneas e apresentando outros, porque a intenção é positiva e o CDS sempre se pautou pela transparência em relação a estas matérias. Nós consideramos que em questões de apoios, quer às artes, à cultura ou outras áreas sociais, é preciso haver transparência. É preciso ser e parecer. Não basta ser, é preciso também parecer. E aquilo que muitos dos protagonistas nestas áreas muitas vezes transmitem, e referi há pouco o caso da moda, que estes tais estilistas, muitos deles não são apoiados, e que no fundo são eles que estão aqui a preservar um património fundamental que é o bordado de madeira. Se não for através do vestuário ou de outras expressões, um dia, não sei onde é que ele vai parar, poderá até terminar, porque já não são as toalhas que vão vender o bordado de madeira, são outras manifestações. É preciso que se apoiem as pessoas que realmente criam na nossa região e não é necessário ir buscar indivíduos dos Estados Unidos para virem eles próprios expressar aquilo que é nosso e muitas vezes recebem o dinheiro e nada fazem em prol daquilo que é da região. A intenção é positiva, o CDS vai se abster no projeto, porque, em termos de especialidade, se ele passar, mas já ouvimos dizer a Sra. Deputada Josefina que não irá passar, infelizmente não poderemos apresentar as alterações em comissão, mas, volto a dizer, é preciso que se crie um órgão que não seja apenas o Governo Regional a supervisar a forma como são atribuídos os apoios.